Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós retornamos com um tema super especial. Mas antes, roda a vinheta. Hoje nós estamos aqui para falar de um tema super importante, acho que para todo mundo, que é a importância da amamentação no Brasil. Mas antes da gente falar sobre essa rica e importante contribuição para o Brasil e para as mulheres, sobretudo, a gente precisa saber um pouquinho da história, né, Marcela? Pois é, Alessandra, e assim, falar de amamentação é importante, como sempre, a gente voltar no tempo. Sim. Quando a gente fala desse processo e a gente pensa no início da colonização, as indígenas elas já tinham essa prática de uma amamentação até pós 2 anos. Quando a gente passa pelo processo de colonização, era um costume europeu as amas de leite, Inclusive, esse papel ele era muito realizado por escravas, que eram as amas de leite das crianças. O que aconteceu? Passou por esse processo onde ali não se tinha essa informação a respeito do benefício da amamentação. A gente sabe que falar de amamentação, a gente também precisa pensar no papel da mulher na sociedade, em todo esse processo onde também existe essa transformação da mulher a princípio num ambiente de casa, mais do lar, cuidando dos filhos, e o início da urbanização, da industrialização, que vai fazer com que tenha um aumento maior da mortalidade infantil em decorrência de um desmame precoce. Por quê? Nesse momento, a industrialização ela vai trazer ali uma reflexão em volta do benefício das fórmulas. Isso, consequentemente, vai aumentar o caso de mortalidade infantil, até que lá por volta dos anos 70, dos anos 80, eles vão começar a pensar e pesquisar, e a ciência trazer informações a respeito do benefício da amamentação. Hoje já é de conhecimento de todos nós o quão benéfico é isso, Recomendado aí que a criança, o ideal seja até os 6 meses, aliás, o mínimo até os 6 meses, E o ideal a 2 anos. Isso tudo, essas informações, essa apresentação para a sociedade, ela se deu, a princípio, a partir da Lei 13.345 de 2017, que intitula o agosto como o mês dourado, para trazer essa conscientização, para trazer essa importância da amamentação. E a gente também tem o artigo número 9 do ECA, que garante às crianças recém-nascidas o direito da amamentação. Só que a gente não pode pensar sobre isso, galera, sem fazer uma reflexão ainda maior. E talvez o ponto que é importante a gente discutir é que se preza tanto o mínimo de uma amamentação até os 6 meses, mas infelizmente hoje a licença maternidade, na maioria das empresas, é 4 meses, podendo se prorrogar por mais 2 meses, mas não é o que acontece de fato. Sim. Algo que a gente tem que comentar, Marcelo, que eu acho muito importante, é que o leite materno protege a criança, assim, de muitos aspectos, predominantemente sobre o sistema imunológico, porque essa criança não vai pegar, não vai contrair tantas doenças assim como uma criança que não amamenta, que não é amamentado. A questão do vínculo afetivo, isso é muito importante a gente falar, Por quê? Pesquisas afirmam que a criança não tem muita nitidez, quando nasce, ela não enxerga muito bem. Porém, quando a mãe o pega e aquele olhar, não só o olho, gente, não só isso, mas o toque, o cheiro, a voz, porque aquele bebê foi sendo gerado na barriga daquela mãe e durante os 9 meses ele ouviu a voz, ele sentiu o que a mãe sentia. Então, quando existe a amamentação, e isso é muito sensível, esse olhar da criança com a mãe e a mãe para a criança, é um amor muito grande, É uma sensação, quem tem filho sabe disso, É uma sensação muito prazerosa. E aí a gente se questiona por que as empresas não têm, essas pausas para amamentação, as salas, de amamentação. É uma coisa que a gente deve pensar para uma possível proposta de intervenção. Com certeza, para que resguarde aí o mínimo de 6 meses. E, Alessandra, pensar também sobre a amamentação é discutir como é visto isso socialmente. A gente sabe que hoje ainda existe um certo preconceito na amamentação em público. Vocês já devem ter visto várias notícias sobre isso. Existe ainda um tabu em cima disso, das mulheres amamentar em público.
Então é uma coisa que assim, a gente precisa conscientizar toda a população da Sim. importância disso. E outra coisa é o que gera por trás da amamentação, que também não é um processo fácil. É um processo lindo, é prazeroso, mas exige muitas outras coisas Sim. em volta para a produção de leite, né? Por exemplo, a mulher no pós-parto, no puerpério, né? O tão temido puerpério pelas mulheres, ela precisa estar bem emocionalmente para essa produção. Então entra nessa discussão a questão da desigualdade social. Essa mulher precisa estar bem acolhida, ter uma alimentação bacana, estar bem amparada, ter uma rede de apoio. Isso tudo vai interferir também na produção de leite dela. E assim, é uma questão tão social que assim, quando a mulher ela gera o bebê, ela tem o bebê, já existe essa cobrança em relação à amamentação e até mesmo um julgamento pelo biotipo. Ah, essa mulher aí vai dar muito leite, essa não. E se amamenta, né? Então, olha só como questões de sociais mesmo, comentários, além também da fala do leite fraco e do leite forte, né? Onde se diz que existem leites que sustentam a criança e leites que não sustentam. Segundo os médicos, né, isso também é um mito, porque na verdade o que pode existir ali é um percentual de gordura mais ou maior ou menor, mas não que a mãe não tenha capacidade de alimentar. Então é todo um contexto, né? É uma coisa muito importante. A gente precisa incentivar, como você mesmo disse, os benefícios da amamentação são muito bons, né, para o nosso desenvolvimento até na fase adulta, né? Porque hoje existe um estudo além, à frente dos benefícios da amamentação. Mas a gente precisa desmistificar e desconstruir muito essas questões ainda que são colocadas nas mulheres no pós-parto. Sim, e já que você está falando de desmistificar algo, uma questão muito importante que a gente costuma, né, comentar aqui é o amamentar, gente, não dói, tá? Não dói, né? Dar de mamar para o seu filho não dói, né? Pelo contrário, é muito legal. Só que eu concordo com você, Marcela, é todo um conjunto, né? É a família ajudando nesse processo. Porque, gente, amamentar deixa muito cansado, né? Cansa muito. Então, essa mulher precisa, né, de um repouso, ela precisa descansar. Não só o corpo, mas também a mente. E é verdade, porque se o exterior dela está conturbado, com certeza isso vai afetar na produção de leite. Isso é um outro fator importante. E outra questão, gente, não dói. E outra coisa importante, mais importante, se você amamenta, né, se a mulher amamenta, isso ajuda a emagrecer bastante, tá? Muita gente acha que não, mas ajuda muito na recuperação, né, do parto. Eu vou deixar como citação sociológica que vocês podem usar na redação o Norbert Elias, a obra dele Processo Civilizador. O Norbert Elias, Alessandra, ele fala que costumes, hábitos, formas de agir não são naturais, são construídos socialmente. Então é exatamente isso que a gente estava falando. A gente tinha uma visão em relação à amamentação há anos atrás, né, onde não se dava prioridade para isso, onde foi reconstruído. E hoje a gente sabe cientificamente os benefícios dessa amamentação, o poder do leite materno, né? A capacidade de adaptação, isso é muito incrível. O leite, ele se adapta às fases do bebê. É muito interessante, né? Pois é, você vê desde recém-nascido, quando ele começa a engatinhar e consequentemente põe a mão no chão, quando ele começa a andar e quando o bebê, ele supra, né? Ele tem o contato com o seio da mãe, e a saliva encosta ali, olha como que é incrível a possibilidade de transformação, de adaptação do corpo. A mãe consegue observar por ali as necessidades e produzir anticorpos que vão ser importantes para essa criança. Então, é muito importante a gente colocar, deixar claro isso na dissertação, como dentro da conclusão, como medidas a serem tomadas, essa necessidade da gente mostrar cada vez mais para a sociedade a importância do aleitamento materno. Sim, e outra coisa que é muito importante a gente comentar, né, Marcela? A amamentação evita câncer de mama, né? Porque a mulher automaticamente vai amamentar e tem uma necessidade de fazer um acompanhamento mais perto, né? Tanto com o pediatra quanto com o ginecologista. Então é muito legal a gente colocar isso numa redação. Nos prós, né? Porque na verdade a gente só tem o prós. A questão, Marcela, que me deixa bastante preocupada é que a gente tem uma baixa de aleitamento materno no Brasil por conta da volta ao trabalho.
As mulheres precisam voltar a trabalhar, então elas não têm tanta rede de apoio, né? Elas precisam colocar seus filhos em creches, até pessoas mesmo para tomar conta e olhar aquela criança, porque aquela empresa não tem uma sala de amamentação, não tem as pausas, ela acaba tendo que tirar o peito da criança antes dos 6 meses, como você bem disse, 4 meses, né, de licença maternidade, ela acaba tendo que tirar por falta de rede de apoio. Então é importante vocês pensarem isso na hora de fazer a proposta de intervenção, porque o primeiro setor, que é o governo, deve investir nessas salas de amamentação, nessas pausas maiores, para que a mulher possa então seguir pelo menos, né, até 1 ano de idade com essa criança. É bacana também colocar sobre os bancos de leite, né? Que hoje é tão bacana, Sim. tão importante esse trabalho, né? A gente sabe que nem todas as mulheres vão conseguir ter uma produção satisfatória, isso aí não é culpar nenhuma mulher, é de cada organismo. Então, existem cidades hoje que têm os bancos de leite, que são muito importantes nesse processo. E principalmente o líquido de ouro que eles falam, que é o colostro, né? Que é o primeiro leite ali, que a criança tem o contato, é tão rico, né? Aquilo vai interferir na vida dessa criança a longo prazo. Então, também a gente pode trazer essas informações para a redação e essa motivação de doar. Eu tenho essa coisa comigo, assim, que eu não consegui, eu produzi muito leite, mas onde eu moro, na Porto Santa Rita, a gente não tinha o banco de leite. Então, muitas das vezes, quando eu tirei o colostro na amamentação, eu tirei com esse pesar. Que pena estar desfazendo de um líquido tão poderoso que poderia, né, estar sendo entregado a outras crianças. Sim, e as grandes cidades, os grandes centros urbanos fazem isso, Marcela. Mas existe aí, por trás do banco de leite, uma burocracia muito grande. Sim, com certeza, né? Uma análise, né? Exatamente, e é detalhista, sabe? Tem que cumprir todos os requisitos para fazer essa doação, tem a questão do tipo sanguíneo, tem toda uma questão por trás, mas é bem interessante colocar isso assim, eu acho uma ideia muito bacana de colocar na redação, sim. Porque há um tempo atrás, se tinha assim, eu tenho uma vizinha que teve bebê e eu não estou produzindo leite suficiente. Era comum, a pessoa vai levar meu bebê para amamentar. Mas hoje, né, olha a informação chegando pra gente, a gente sabe que precisa sim ser feita uma análise muito rigorosa, né? Porque através daquela via ali de amamentação, se a pessoa tiver alguma situação, pode ser passado para a criança, né? Então, com certeza, tem que ter todo um critério. E deixar para vocês como sugestão um documentário de peito aberto, que fala a história de 6 mães em situação socioeconômica distinta. E o documentário acompanha essas mulheres 180 dias pós-parto. Todos os desafios do início da amamentação, a privação de sono, as dificuldades, né, de se adaptar a esse processo, o retorno para o trabalho. Então é bem bacana assistir aí e usar como repertório na sua dissertação. Com certeza. Então não deixem, né, de usar esses assuntos, porque tem uma grande chance de cair esse tema esse ano. E você também que não viu os nossos vídeos anteriores, corre lá, dá uma checada. Tem que ser antes do Enem que tá chegando, viu, gente? Se você não é nosso seguidor, aproveita, seja nosso seguidor, curte as nossas redes sociais e a gente está esperando vocês para o próximo. Então, né, Marcela? Sejam muito bem-vindos. Tchau, tchau.